Ei, gente, tudo bem? Como que estão na nossa quarentena seguindo? Vamos lá. Então, hoje, dando seguimento aos assuntos que a gente tem tratado, neste capítulo 3, do módulo 2, vamos entrar agora na discussão sobre rochas. Na última aula, a gente falou que o relevo é a forma como a superfície terrestre se mostra. Lembre-se? Mas, de que essa superfície terrestre é formada? Basicamente, de rochas. Beleza, então vamos lá. O que é uma rocha? Uma rocha... Eita, moto, hein? Uma rocha é uma massa composta por um ou mais minerais. Professor, rocha é uma massa composta por um ou mais minerais? Mas o que é um mineral? Bom, um mineral é uma substância formada através de um processo chamado de cristalização. Vamos pensar que tudo que está na superfície terrestre, em um momento, é resultado de processos eruptivos ou da transformação desses materiais, desses processos eruptivos. Lembrem-se que a gente tinha uma atividade vulcânica muito grande em períodos passados, no momento que estava se formando a crosta terrestre. Esses materiais que entravam em erupção, eles começavam a se espalhar, e começam a se resfriar. Neste momento que esse material se resfria, ele começa a formar cristais, começa a formar minerais. Essas substâncias que estão ali, elas têm ligações químicas e tudo mais, elas começam a formar minerais. Ok? Então, uma rocha é resultado composta, é resultado dessa cristalização e conglomeramento de um ou mais minerais. Beleza, mas se é só de um mineral, por que ela chama só mineral? Porque a gente pode ter vários cristais de minerais ali aglomerados e cobrindo uma grande massa. A ideia de mineral é algo que é um pouco menor, tá bem? Bom, e a gente vai ter então, quando essa rocha, esse material extravasa e se cristaliza, a gente vai ter o primeiro tipo de rocha, que são as rochas ígneas, ou vulcânicas, ou magmáticas, tá bem? O nome mais usado é rocha ígnea, tá bem? Essa rocha ígnea, elas vão passar por conta das condições da atmosfera, de pressão e temperatura, elas vão sofrer modificações, elas não vão ficar inertes, tá? Então essa rocha ígnea, se ela passar por um processo chamado de metamorfismo, onde que há uma alteração de temperatura e pressão, essa rocha ígnea, ela pode se tornar uma rocha metamórfica. Metamórfica é algo que foi transformado. Lembrem-se, de metamorfismo, tá bom? Essa rocha ígnea, ela também pode sofrer um processo erosivo. Ela está lá na superfície, tem a chuva ou o vento e começa a tirar aquelas partículas e levar e colocar em outros locais. Vamos pensando, vários materiais pilhados um em cima do outro, começa a fazer peso, pressão, compactar o que está embaixo. Nesse processo de compactação, há um negócio que a gente chama de sedimentação. Esse processo de sedimentação vai formar o que a gente chama de rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares são massas compostas por um ou mais mineral que se sedimentaram, tá bem? Então, uma rocha ígnea pode se tornar uma rocha sedimentar. Tá? Falta uma setinha ali do material mantélico para a rocha ígnea. Tá? Então, quando o magma extravasa, ele forma rocha ígnea. Bem? A rocha ígnea, se ela sofrer erosão e esse processo, esses materiais foram erodidos, se sedimentarem, a gente pode formar uma rocha sedimentar. Tá? E se esse material, nessa rocha ígnea, sofrer metamorfismo, a gente pode ter uma rocha metamórfica. Beleza, professor, mas a rocha metamórfica não pode sofrer erosão e sedimentar esse material e se transformar numa rocha sedimentar? Pode. Então a gente vai ter também os processos erosivos atuando sobre as rochas metamórficas e transformando elas em rochas sedimentares.
tirando os materiais e sendo depositados em outros locais, eles vão se transformar em rochas sedimentares. Esse processo de transformação de um material em rocha sedimentar a gente chama de diagênese. Tá até elencado aqui, ó. Diagênese. Tá bem? O processo de transformação da rocha ígnea em rocha metamórfica a gente chama de metamorfismo, que é esse que está elencado aqui. Tá bom? E o processo do resfriamento do material mantélico para se criar uma rocha ígnea é o que a gente chama de arrefecimento ou cristalização. Tá? Está elencado aqui, eu vou fazer uma seta para não ficar muito confuso. Tá bem? Uma rocha sedimentar, então o fim de todas as rochas é se tornar sedimentar? Não. Porque essa rocha sedimentar, ela pode entrar em contato com o material mantélico, cair lá no manto e novamente passar por um processo de fusão. E esse material que está ali vai ser transformado, vai derreter, né, vai virar parte de magma e depois vai vir à superfície. Então ele pode se tornar novamente uma rocha ígnea. Tá? Essa rocha sedimentar pode virar um material mantélico. Assim também a rocha metamórfica pode virar um material mantélico. E a rocha ígnea pode também voltar a ser material mantélico. Tá ok? A rocha sedimentar também pode sofrer metamorfismo e se tornar uma rocha metamórfica. Professor, a rocha sedimentar pode se tornar uma rocha ígnea? Não. Professor, a rocha metamórfica pode se tornar uma rocha ígnea? Não. Porque a rocha ígnea é uma massa composta por um ou mais minerais, resultado do processo de arrefecimento, processo de cristalização de material mantélico. Tá bem? Ígnea, magmática. Tá? Resultado de material que veio do magma. Tá bem? Então, esse esquema que a gente fez aqui é o que a gente chama de ciclo das rochas. Tá? Lá no nosso roteiro da aula de hoje, eu coloquei um esquema simplificado, né? Eu não coloquei os termos de diagênese, arrefecimento, metamorfismo e fusão. Eles estão lá no nosso material da aula de hoje, tá? É só vocês darem uma olhada lá. E eu também coloquei uma explicação mais detalhada sobre como que uma se transforma na outra. E se a gente olhar lá nas nossas páginas 330, que corresponde ao conteúdo da aula de hoje, a 330 e 331, a gente vai ter os tipos de rochas e uma caracterização bem básica de cada tipo dessas rochas, tá? Então a gente vai começar primeiro pela rocha ígnea, depois a gente vai ter uma rocha metamórfica e por fim a rocha sedimentar. Galera, hoje eu trouxe aqui alguns exemplos dessas rochas. Bom, aqui na minha mão eu tenho um basalto que veio lá da Cordilheira dos Andes, uma amostra de basalto. Né? Essa rocha é uma rocha ígnea, logo então ela é resultado do resfriamento de material mantélico. Tá bem? Ela veio lá do Chile. E eu também tenho uma outra amostra aqui, ó, que é muito comum da gente encontrar lá em casa, que chama-se granito. Também é uma rocha resultado do resfriamento de material mantélico. Né? Se vocês olharem essas manchinhas aqui, são minerais diferentes. Essa pretinha aqui é um mineral, essa outra branca é outra, ok? Então há uma diferença desses minerais aqui na rocha. Tá? Se a gente olhar nessa outra aqui, que ela é bem escura, a gente às vezes não consegue identificar. A gente precisa olhar no microscópio para conseguir identificar a diferença desses minerais. Bem? Aqui na minha mão eu tenho um gneiss. O gneiss ele é uma rocha metamórfica. Ele é resultado do metamorfismo de uma rocha ígnea. Qual rocha ígnea que sofreu metamorfismo que virou isso aqui? Um granito. Exatamente esse tipo de rocha. Ele sofre metamorfismo e se transforma numa rocha
metamórfica, tá bem? Então o granito, ao sofrer metamorfismo, ele pode se tornar um gneiss. Tá? É um tipo de rocha muito comum da gente encontrar no Brasil, na nossa região, onde a gente vive aqui em Minas Gerais. Tá bem? Vejam que ele já tem uma estrutura bem definida, a gente vê camadinhas aqui. Tá? Esse tipo de característica nos auxilia a identificar que tipo de rocha que é essa. Tá bem? E mostrando também essa outra amostra que eu já tinha mostrado na aula anterior, né? A gente aqui tem uma rocha sedimentar. Vejam que ela é resultado, né, de outras rochas que foram sendo erodidas e foram sendo depositadas e sofreram um processo de diagênese. Né? É uma rocha quartzítica, a gente vê alguns outros minerais como mica, quartzo. A gente encontra no Brasil dos 3 tipos de rochas: rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. Elas são amplamente distribuídas pelo nosso país. Tá bem? E algumas delas têm uso comercial. Por exemplo, o minério de ferro. Né? Ele é amplamente usado pela indústria metalúrgica e siderúrgica para a fabricação de aço. Né? Seja para a construção de automóveis, estruturas de casas, aparelhos eletroeletrônicos. Né? Então esses minerais, esses minérios estão amplamente sendo usados pelos seres humanos. E essa é uma atividade milenar. Né? Por exemplo, a gente pode olhar para a história do Brasil mesmo. Né? O processo de colonização se pautou em um momento da exploração mineral aqui em Minas Gerais, por exemplo, de ouro, diamantes e outros tipos de pedras preciosas. Né? Quando uma rocha tem um fim comercial, tem um valor comercial, a gente chama ela de minério. Então, o minério é uma rocha com valor comercial. Tá? Aqui na minha mão eu tenho alguns exemplos de minérios que a gente pode encontrar aqui em Minas Gerais. Essas são amostras que vieram lá de Ouro Preto. Então a gente tem uma infinidade delas. Aqui a gente tem algumas, né? Mas a gente tem uma infinidade delas. Por exemplo, o minério de ferro que eu já falei, que é usado para a fabricação do aço, o ouro, o chumbo, a prata, né? Então o manganês, todos eles têm algum uso comercial, né? Alguns deles. Aqui na página 331 a gente tem um mapa dessa distribuição no país de algumas jazidas, as maiores jazidas de minérios no país. Tá? Mas o processo de mineração ele causa diversos impactos socioambientais. Né? Eu descrevi um pouquinho disso no nosso roteiro e pedi, né, deixei até para vocês pesquisarem sobre conflitos que estejam envoltos na atividade mineradora. Por exemplo, a gente teve recentemente o rompimento da barragem de Brumadinho, onde morreram diversas pessoas, foram destruídas casas e propriedades. Né? Como que ocorre esse conflito? Ali se instala uma atividade mineradora e ela mobiliza uma grande quantidade de material. Então ela faz um impacto ambiental, um impacto na paisagem. Lembre-se, né, que a gente está estudando nesse capítulo é o quê? O relevo, as águas e a paisagem, e as paisagens terrestres. Então as rochas, né, a exploração das rochas causam um impacto e uma transformação na paisagem terrestre. Né? Não é só os efeitos ambientais, clima, temperatura, o regime de chuvas, que causa os ventos, que causam a transformação na paisagem. Né? O homem também é um causador de transformação. E eu coloquei no nosso roteiro algumas imagens de jazidas aqui em Minas Gerais, para a gente dar uma ilustrada no nosso contexto. Quando a gente vai para Belo Horizonte, a gente passa por um negócio, a gente entra num negócio chamado quadrilátero ferrífero. Né? A gente vê vários locais com atividade mineradora. Né? A gente vê grandes valas, grandes cavas de mineração. Esse minério é retirado ali e vendido e é transformado em materiais que serão usados no nosso dia, seja na construção civil, em eletrodomésticos. Bom, gente, hoje a gente deu uma discutida sobre as rochas,
e os minérios, né, o impacto dessa atividade mineradora, né. Eu deixei para vocês fazerem as atividades da página 332 e 333. Na próxima semana vocês vão receber a correção e durante o nosso encontro virtual a gente vai discutir algumas dessas questões, a gente pode fazer, responder algumas questões, a gente pode corrigi-las em conjunto, tá bem? E eu também pedi para que vocês fizessem uma pequena pesquisa, também para a gente responder e discutir no próximo encontro, sobre o impacto, né, e os conflitos no entorno da atividade de mineração, né? Então a gente vai ver conflitos por terras, pessoas que são atingidas por barragem, extinção de algumas espécies, seja de fauna e flora, tá bem? Então a gente vai dar uma olhada um pouco além do que a gente está olhando, né? Um pouco além das rochas. A gente vai olhar como que a paisagem sofre impactos e é resultado dessas rochas e também do relevo e da dinâmica com a água, que é o nosso tema do nosso capítulo, né? Então é isso, a gente se encontra daqui uns dias, tá bem? Tchau, tchau!